A nova rota que quebrou a speedrun de Hollow Knight foi implementada depois de 2 anos do recorde mundial. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que mudou, os novos truques e como essa rota mudará pra sempre a speedrun de Hollow Knight. A categoria que mudou foi a Any%, na verdade várias mudaram. A mesma que eu expliquei a speedrun anos atrás. Naquela época, o mínimo necessário pra zerar Hollow Knight nessa categoria era adquirir em ordem o Espírito Vingativo, pra dar dano e, principalmente, pra passar pelo Baldur que bloqueia o caminho. A habilidade do Dash, que é adquirida após derrotar a Hornet, o chefe obrigatório. A Garra do Louva-a-Deus, essencial pra movimentação e pra tornar várias sessões do jogo mais rápidas, e que também permite alguns atalhos. O Ferrão dos Sonhos, pra chegar até os sonhadores. A Lanterna, item obrigatório pra conseguir ler essa placa que abre caminho pro Pico de Cristal. O Dash de Cristal, item essencial pra pular algumas partes e pela rapidez também. E por fim, destruir as 3 máscaras, que só é possível acessar com o uso combinado dos itens anteriores. Esses aí que são os famosos sonhadores. E claro, destruir o chefão final, o Hollow Knight, que só dá pra acessar após destruir as 3 máscaras. Essa foi a rota normal da speedrun de Hollow Knight por anos e anos. Ela estava totalmente otimizada. Quando eu expliquei a speedrun, o recorde na época era de Skate King, com 31 minutos e 48 segundos. Esse recorde foi melhorado pelo próprio Skate King mais 3 vezes. Seu último recorde foi de 31 minutos e 24 segundos, utilizando a mesma rota que eu expliquei no vídeo. Claro, ele corrigiu a maioria dos pequenos erros e fez uma execução ainda melhor. Pra você ter uma ideia, o jogador que estava em segundo lugar, Lep, tinha o tempo de 31 minutos e 39 segundos. Skate King, durante esses 2 anos, se tornou o rei absoluto da speedrun de Hollow Knight. Nessa categoria, né? Até que algo mudou. Um dos requisitos para zerar Hollow Knight foi derrubado, e qual? O Espírito Vingativo. E como isso aconteceu? Anos atrás, em 2022, Denolev postou esse vídeo no Discord. Será se dá para fazer algo com isso? Esse vídeo recebeu algumas reações. Um dos moderadores, Constructive Cynicism, nossa, falei certo? Chegou a mencionar que talvez desse pra usar estratégia, mas ali o vídeo ficou, né, sem muita discussão envolvida. Na época, os runners estavam melhorando a rota que já utilizavam e ninguém botou muita fé nessa simples descoberta. E isso até chegarmos em 2024, onde o Tasser 74V13R, na verdade é Javier, revelou seu trabalho que foi iniciado um pouco depois da descoberta, uma run com assistência de ferramentas, ou seja, o famoso TAS, que usou a técnica do vídeo que Denolav tinha postado em 2022. Sim, o Javier trabalhou por quase 2 anos nesse TAS. Como bem sabem, um TAS é utilizado para testar e provar em vídeo teoria do que seria uma speedrun perfeita e que, no geral, seria humanamente impossível. Para ficar um pouco simples, TAS é como fazer um desenho perfeito, só que com superpoderes. Imagina que você tem que desenhar um trajeto, alguma coisa no papel, só que sem nunca tirar o lápis e no menor tempo possível. Se você tentar fazer isso normalmente, você pode errar uma curva, tremer a mão ou gastar um tempo, né, ajustando o traço. Mas e se você tivesse um superpoder que te deixasse voltar no tempo, corrigir cada traço e testar todas as opções até encontrar o caminho mais rápido possível para concluir esse desenho? Esse superpoder é o que um emulador dá para quem cria essas corridas. Ele permite pausar, ajustar cada detalhe e fazer um caminho perfeito que nenhum humano conseguiria fazer somente no reflexo. No fim, o resultado é um desenho que parece impossível, porque cada movimento foi calculado no limite da perfeição. E com o objetivo de ser quase perfeito e o mais rápido possível, o Tasser Javier testou algo. Se é de fato possível derrotar esse Baldur sem a necessidade do Espírito Vingativo, por que então não fazer isso de forma mais rápida? E então, nesse TAS, ao invés de somente ir direto pro Baldur, ele volta um pouco e pega a Relíquia da Fúria. Essa relíquia te dá 75% de dano a mais quando você está com somente 1 de vida. Com essa melhoria, Javier vai até o Baldur e o derrota em 4 ciclos, utilizando a técnica lá que Danolev descobriu. Ou seja, a partir daqui, o mapa do jogo se abre e agora o Javier irá fazer tudo o que pode para chegar o mais rápido possível no fim do jogo. Como essa run é, na verdade, um TAS, além desse truque aí, existem vários outros considerados humanamente impossíveis e que reduzem muito o tempo de zerar o jogo. Ó, o recorde de Skate King era de 31 minutos e 24 segundos, mas esse TAS aqui finalizou o jogo em 25 minutos e 29 segundos. Em termos de speedrun, isso significa anos-luz de distância do recorde mundial feito por um humano. Mas só pra você ter uma ideia, você acha que um ser humano normal conseguiria fazer esse truque aqui? Não. Além da movimentação
absurda. O Knight destrói essa água viva e atrai o tiro dela pra ele. Ele fica desviando do tiro dela enquanto desvia dos golpes do chefe, ele desvia de tudo. Ele desvia tempo suficiente até o chefão ser aberto pra tomar ataques e, pois é, com isso ele derrota o chefe em um único golpe. Esse aí é o tipo de truque que só um Taz consegue fazer. Bom, só um Taz e um maluco, né? Porque com o passar do tempo, a gente descobre que o ser humano não conhece limites, tal como já mostrei no vídeo do algoritmo que revolucionou a speedrun de Mario 64. E ó, se liguem, cavaleiros, sabe aquela sensação de viver no limite com de vida na Rota da Fúria? Então, se o seu nível na tecnologia tá baixo, a Alura é o amuleto certo pra te bufar. Toma ali. A maior escola de tecnologia do Brasil tá com 15% de desconto nos planos pra quem usar o link aqui da descrição. E o melhor, com uma única matrícula você libera acesso a todos os cursos da plataforma por um ano inteiro. É como desbloquear o mapa inteiro de Hollow Nest com um único upgrade. Quer aprender programação, design, dados ou até mesmo mandar bem em outro idioma com a Alura Línguas? Tem tudo lá. E com direito a certificado para turbinar seu inventário, quer dizer, currículo. E para quem curte um atalho bem otimizado, a Lure, a IA da Alura, te guia pelo melhor caminho, recomendando sempre cursos conforme os seus objetivos. É como se fosse uma speedrun bem roteirizada, sem perder tempo nenhum. Corre no link da descrição e aproveita os 15% de desconto do Save, mano. Uau! E bora para essa build tech. Valeu aí, Alura! Pois bem, agora com a teoria em vídeo do que seria zerar Hollow Knight sem o espírito vingativo o mais rápido possível, surgiu uma pergunta. Será que um ser humano consegue reproduzir esse truque numa run? A dificuldade para acertar o Baldur é enorme. Essa é uma técnica que ainda é estudada para conseguirem fazer com consistência, mas até então ela depende de posicionamento e muita sorte. Afinal, os cuspes desse bicho aí são completamente aleatórios. E como esse truque sozinho já era muito difícil, os runners não levaram isso muito a sério. Isso é, até conseguirem começar a derrotar o Baldur mais facilmente com uma nova técnica. Como já vimos, o objetivo dessa técnica é passar do Baldur obrigatório sem usar o espírito vingativo. Mas para conseguir bater nele, o Taz utilizava o cuspe do próprio Baldur para tomar dano e ser empurrado de volta para perto dele. Aí o Baldur levanta novamente e o Knight consegue acertar alguns golpes. O problema é que isso exigia uma precisão quase perfeita no tempo dos ataques. Além disso, a trajetória do cuspe do Baldur é completamente aleatória. Pode vir de perto, de longe, e isso torna tudo muito difícil de controlar. E ainda tem um agravante, o Baldur, ele não invoca as crianças, né, os pequenos Baldurzinhos, o que significa que não dá pra você juntar alma e ficar se curando durante o processo. Ou seja, ou você acerta tudo perfeitamente com a sorte perfeita, ou já era. Só que aí, um jogador chamado Elok descobriu um truque que corrige esses problemas. Ele mostrou que era possível acertar o Baldur após tomar um dano pra sua própria sombra. Essa foi a primeira vez que um jogador encontrou um método viável e um pouco menos difícil de passar pelo Baldur sem precisar de nada. E aqui vem a sacada de usar a Relíquia da Fúria para tornar esse processo ainda mais rápido. Funciona assim, ó, você vai atrair a sua sombra para um ponto específico. Com isso, ela vai te dar um golpe e você será empurrado de volta pro Baldur, dando tempo suficiente para virar e acertar alguns golpes. Nos primeiros acertos, você vai dar os ataques normais, só que nos outros ciclos, como você vai tomar dano de propósito, aí você vai ficar com um de vida e vai usar a Fúria, que é indicada aqui, né, por essas linhas vermelhas. E isso faz com que você dê mais dano no Baldur nesse momento. Você repete esse processo algumas vezes e tá lá, você derrotou o Baldur o mais rápido possível e sem precisar usar o espírito vingativo. Esse truque elimina totalmente a aleatoriedade dos cuspes, mas ó, ele ainda exige muita precisão na manipulação da sombra e no tempo exato para acertar os golpes. Como o espírito vingativo já não era mais necessário, os runners e tacers de Hollow Knight começaram a discutir a viabilidade de uma nova rota que usasse somente a Fúria. Javier disse: "Eu já tinha a sensação de que a rota com a Fúria poderia ser mais rápida, mas eu fiquei pensando no quão difícil ela seria e subestimei o quão rápido o ferrão melhorado tornava as lutas contra chefes. Então acabei nem falando nada. Mas, como um dos runners tinha a vontade de testar uma rota, eu e outros runners como Constructive Cynicism percebemos o grande potencial." Nossa, eu misturei o sotaque e tudo, né? Mas foi pra rir. Juntos, eles decidiram criar um tópico chamado Fury Road para discutirem possíveis estratégias. E foi assim que nasceu a Rota da Fúria, através do truque Idleland's Baldur Skip. Não só a categoria Any%, mas várias outras, como a All Skills, True Ending, enfim, um monte, sofreram mudanças drásticas em suas rotas. E pra Any%, eu sempre erro esse percent, tá, galera? Eu tô aprendendo ainda a falar inglês. Finalmente criou-se uma nova rota para Speedrun de Hollow Knight, que mudou quase tudo da rota anterior. Eita porra!
Mas essa nova rota não veio sem consequências. Na verdade, ela tornou tudo muito mais difícil. Os speedrunners levaram anos para construir a rota que normalmente era utilizada. Além de ser super otimizada, usar o espírito vingativo tornava o jogo como um todo um pouco mais fácil, sem falar de atalhos que precisavam do espírito vingativo para serem executados. Mas agora, sem nada disso e utilizando somente a relíquia da fúria, a nova rota ficou muito mais difícil. Para vermos as diferenças, eu vou comparar o recorde mundial do Skate King com a nova rota. Bora ver as diferenças. Primeira diferença: o skate segue reto após a introdução do jogo. Já na nova rota, é necessário voltar até a passagem do rei para pegar o amuleto Fúria dos Caídos. Depois é só sair e voltar pro jogo que você volta pro início de Dirtmouth. Segunda diferença: o skate faz o caminho normal para concluir a missão do espírito vingativo. Depois ele volta tudo e vai até o Baldur e o derrota. Já na nova rota, você vai direto pro Baldur, morre pro cuspe dele, nasce de volta em Dirtmouth, equipa a fúria e vai até o Baldur realizar o truque Eitland's Baldur's Keep. Feito direitinho, isso aí já te ganha 2 minutos em cima da rota normal. Algo que é importante mencionar é que o Eitland's Baldur's Keep, mesmo com o truque que o Elok descobriu, é muito difícil de executar. E por ser logo no começo da run, isso aí acabava afastando os jogadores. Então o speedrunner chinês chamado Xiu descobriu um jeitinho mais fácil de fazer e postou um tutorial, algo que fez total diferença pro truque e que democratizou a execução dele. Terceira diferença: o skate usa Fireball Skips, que eu expliquei lá no vídeo da speedrun, que é pra otimizar o trajeto dele até a Hornet. Ele mata alguns guerreiros pra pegar dinheiro e no fim derrota a Hornet. Já na nova rota não tem magia, então os atalhos são otimizados. O primeiro é feito atraindo essa mosca pra cá e fazendo um polgo nela. E o segundo truque foi chamado de Fireball Skip Skip, ou melhor dizendo, o atalho do espírito vingativo. Como os jogadores vão chegar aqui sem um Hadouken, né? Eles descobriram que ao atrair esse matinho aqui, ó, pra cá e dar um golpe nele, eles ganham distância o suficiente pra irem um pouquinho pra esquerda e nos Coyote Frames, termo pra dizer que você pode saltar um pouquinho depois de sair de uma borda, você consegue pular pra alcançar a outra plataforma. E daqui a rota segue normal até a Hornet. Fazendo direito aí, ó, os 2 minutos de vantagem se mantém. Diferença número 4. O skate usa o espírito vingativo junto com o Epogo pra alcançar a tribo Louva-a-Deus. Ele derrota a maior delas pra ativar essa alavanca e pega a garra de Louva-a-Deus. Já na nova rota, o jogador tem que fazer uma versão do Epogo que é sem o espírito. A diferença maior é que você vai tomar dano de propósito pra ser jogado pro lado e depois vai fazer o Pogo na explosão. Ó, e esse negócio de Epogo também tá explicado no vídeo. Quando ele chega na Louva-a-Deus maior, ele pula por cima e ativa a alavanca sem matá-la. Ele faz os 2 pogos aqui e pega a garra. Diferença número 5. O skate compra a viagem rápida desse besouro, enfrenta a mãe mosca e compra a pedra do xamã pra deixar a magia dele mais poderosa. E depois ele faz o Shade Skip. Na nova rota, você nasce lá em Dirtmouth. Mas é bom, porque aqui no começo você volta um pouquinho pra pegar essa relíquia, que serve pra ganhar mais dinheiro. E seguindo o caminho, você tem que se dar dano de propósito pra chegar na mãe mosca com 1 de vida, porque você vai enfrentar ela usando a fúria e não os Hadouken, né, que você não vai ter. E ao invés de comprar alguma coisa na loja, você só faz o Shade Skip. Diferença número 6. O skate faz a rota direto pros Cavaleiros Sentinela. Uma luta difícil que, inclusive, ele só fica com 1 de vida. E depois ele vai até o primeiro sonhador e destrói a primeira máscara. Já na nova rota, você precisa fazer um desvio e continuar seguindo pra esquerda até chegar no Ferreiro. Lá você vai pagar pela primeira melhoria do ferrão, um item que é praticamente obrigatório pra essa nova rota. Afinal, sem ele, você não teria dano nenhum pras próximas lutas e teria de perder uns 40 segundos aí no próximo chefe. Daí é só voltar pros Cavaleiros Sentinelas e aqui é onde o bagulho fica doido. Ó, a luta contra eles terá de ser feita somente com 1 de vida para que você consiga utilizar o dano da fúria junto com seu novo ferrão melhorado. Certamente é uma das lutas mais difíceis dessa nova rota. Além de não ter magia e só ficar com 1 de vida, os sentinelas eles ficam invulneráveis a golpes do ferrão quando eles estão nesse formato de bola. Então você tem que conseguir manipular eles para eles ficarem juntos e aí sim você conseguir dar muito dano. Essa luta é bastante complexa. Depois daqui, só pegar a máscara, blau. Diferença número 8. A luta do Mu é um pouquinho diferente, tá? Na run do skate, ele derrota ela em 2 ciclos usando o espírito vingativo. Só que felizmente na nova rota também é possível derrotar em 2 ciclos. Só que você também tem que fazer a luta com 1 de vida e acertando tudo, desviando tudo. E ela só é possível ser feita em 2 ciclos graças à melhoria do ferrão que você pegou ali atrás. Sem essa melhoria, essa luta seria 40 segundos mais lenta. Nossa. Diferença 9. Ambas as rotas pulam esse bicho chato aqui. A diferença é que o último você tem que tomar cuidado pra não morrer e conseguir matar só com 1 de vida na nova rota. E por fim vem a luta final. Enquanto no recorde anterior o skate chega com 5 de vida, a pedra do xamã e o espírito vingativo, na nova rota você chega no Hollow Knight com a fúria e um sonho. E aí com todos esses desafios e diferenças, será que valeria a pena seguir essa nova rota? Será que realmente compensa?
Os speedrunners de Hollow Knight se uniram e criaram uma tabela que compara os melhores tempos que já fizeram em cada sala para ambas as rotas. Dessa forma, eles conseguiram calcular o melhor tempo humanamente possível de cada rota. Claro, é importante dizer que essa é uma junção dos melhores tempos possíveis, usando o máximo de truques e otimizações que sabem. Algo que, né, vamos combinar, não é muito viável pra quem vai fazer de uma vez só. Só que isso aí serve pra você entender o potencial da rota, entendeu? Na rota utilizando o espírito vingativo, o melhor tempo possível é de 29 minutos e 50 segundos. Já na rota utilizando a fúria, o melhor tempo possível é de 29 minutos e 27 segundos, ou seja, um ganho aí de 23 segundos em cima do que já era considerado o melhor possível. Esse é um salto gigantesco. Numa speedrun tão popular e otimizada quanto a de Hollow Knight, esse ganho de tempo é um abismo inteiro. Mas não só isso, era a esperança também de finalmente conseguirem quebrar a barreira dos 31 minutos. O recorde de Skate King com 31 minutos e 24 segundos permaneceu por quase 2 anos. Permaneceu até essa mudança. O que parecia impossível para a comunidade de Hollow Knight virou realidade. O recorde mundial foi derrubado e não só isso, mas a barreira dos 31 minutos também foi quebrada. No dia 23 de março de 2025, o novo recorde de Hollow Knight é de 30 minutos e 53 segundos. E sabe quem conquistou? Não foi o Skate King dessa vez, e sim seu rival, Lep. As diferenças que te mostrei nesse vídeo, na verdade, foram retiradas desse novo recorde que o Lep conquistou. E o maior erro que o Lep teve nessa run foi aqui na volta do besouro, onde ele errou o salto algumas vezes. Com o novo recorde, a comunidade de speedrun de Hollow Knight decidiu colocar a aba Eitlands Baldur para diferenciar os jogadores que estão fazendo a nova rota. Ou seja, a mudança dessa rota foi tão grande que agora é preciso dividir uma categoria em abas diferentes. Mas e agora? Agora um novo objetivo surgiu para a comunidade. Com os novos cálculos, os novos truques e as novas descobertas, será que finalmente vão conseguir quebrar a barreira dos 30 minutos? Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado aos runners Lep, Skate King, Javier e Spirit por ajudarem com as informações do vídeo. E a pergunta que fica é, o que vem primeiro, Silk Song ou um novo recorde? Eu não sei, mas pra você não perder o progresso no canal, faz o save, mano! Uau! Valeu!